Livro de Salmo de número 51, versículo também de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Amém, queridos? Livro de Salmo de número 51 é um dos salmos talvez mais conhecidos de Davi, porque nesse momento, neste ponto, Davi, ele se arrepende do pecado que ele cometeu, tendo aquele relacionamento, tendo aquele caso com Betseba. Amém, queridos? Mas antes de eu entrar falando desse salmo de número 51 e de um pouco da história de Davi, eu quero falar um pouco de Davi. Eu até falei, meu Deus do céu, o Mateus vai acabar pregando aqui o que eu vou pregar, né? Mas isso é muito bom, Mateus, porque é a confirmação daquilo que o Espírito Santo do Senhor, ele quer fazer, e ele quer falar, e ele quer trabalhar. Eu falei, glória a Deus por isso. Começou a falar em Davi, eu falei, meu Deus. Queridos, desde o dia 1º, né, desse ano agora, culto da virada, então eu estou falando sobre 2024, o ano do renovo. E durante todos esses cultos, nós viemos ministrando e tal, e nós viemos aprendendo o quê? Né? O livro de Isaías, você não precisa nem abrir. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, está dizendo que o renovo, ele viria do tronco de Jessé. Amém, queridos? Então, o renovo, que é Jesus Cristo, ele viria do tronco de Jessé. E aí a gente continua lendo e estudando. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que o renovo, né? Jesus, ele viria da raiz de Davi. Então, olha só, tanto na pessoa de Jessé, como em Davi, ele está envolvido. Davi está envolvido em quê? No nascimento de Jesus. Davi, ele está envolvido o quê? Na geração de Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso que você entenda isso para a gente poder continuar ministrando, pregando e a gente entender, queridos, acerca do renovo. Se eu fosse dar um tema, um nome para esta pregação, hoje à noite, eu colocaria, esta noite, o renovo de Davi. Amém, queridos? Então, marca na sua mente aí. Nessa noite, eu não coloquei aqui, mas se eu colocasse, seria o renovo de Davi. Porque Davi, ele foi renovado. E nós estamos entendendo que 2024 é o ano do renovo e nós precisamos renovar algumas coisas na nossa vida. Então eu fico pensando, queridos, o seguinte: como que pode Davi, um homem que teve na geração dele, na genealogia dele, na árvore genealógica dele, o nascimento do próprio Deus, o nascimento do próprio Cristo. Então Cristo, ele veio da geração de Davi.
Cristo, ele veio da família de Davi. Quem está me entendendo, diga amém. Mas, queridos, a pergunta é a seguinte: como que pode um homem que teve na geração dele o nascimento do próprio Jesus Cristo encarnado nessa terra, fazer tudo que ele fez e passar por tudo que ele passou? Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero que você comece a entender nessa noite, nós precisamos entender, que Deus ministrou muito isso no meu coração. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas nós precisamos entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas pastor, o que foi que Davi fez? Por que Davi escreveu esse salmo chamado Salmo de número 51, um dos salmos mais famosos de Davi? Em que momento que Davi escreveu este salmo, para que nós possamos entender, compreender, pegar realmente o que esse salmo tem de tão grande e tão maravilhoso, para que nós possamos nessa noite trazer para a nossa vida, e nós sairmos daqui nessa noite, sabe o que é, queridos? Preparados, realmente, para que nós venhamos ter um renovo na nossa vida, para que nós saiamos daqui nessa noite renovados, porque tem muita gente que não está entendendo algumas coisas. E para a gente poder entender, eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 10. Então, primeiro agora nós vamos ler 2 Samuel, e depois a gente volta aqui já para o Salmo de número 51, que a nossa mente já vai começar a entender o motivo pelo qual Davi escreve o Salmo de número 51. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da tua porção, bebia do teu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: Assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser o quê? Deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes mais o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: Esse homem és tu, Davi. Esse homem é você, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Livrei-te da mão de Saul e te dei a casa e as mulheres do teu senhor. Também te dei a nação de Israel e a nação de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora, Davi, a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezastes e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Até aí, meu querido. Queridos, eu creio que todos que estão aqui nesta noite, todos nós, ou talvez uma grande maioria, por que eu estou dizendo talvez todo mundo, talvez todos nós, ou talvez uma grande maioria? Porque esses dias eu atendi, ali na minha sala, 2 jovens. E no momento que eu estava conversando com eles, no meio da conversa, eu usei, a parábola das 10 virgens para poder falar alguma coisa com eles.
E eu perguntei, vocês conhecem, né, a parábola das 10 virgens? Um olhou para o outro olhou para o outro. Aí, pastores, eu fiquei com vergonha como pastor dessa igreja. Eu fiquei com vergonha, porque eles já vêm aqui, já faz um tempo. E eles não me disseram, mas a fisionomia que eles olharam para mim, meio assustados, eu não sei se na hora, porque quando as pessoas entram ali naquela salinha ali, mesmo que tenha ar-condicionado, as pessoas começam a suar lá dentro, irmãos. E eu não entendo por quê. Entendeu? Eu não faço cara feia, não trato ninguém mal, mas as pessoas passou da porta para dentro. Fechou a porta, o batimento cardíaco parece que muda um pouco. Talvez seja por isso. Então eu perguntei, vocês conhecem, né, a parábola das 10 virgens? Eu falei, não, eu falei, já entendi, vocês não conhecem. Expliquei para eles ali, né, o que era a parábola das 10 virgens. Por isso que eu estou dizendo, queridos, que de repente tem gente aqui que não conheça, né, que não conheça a história de Davi com Betseba. Amém, queridos? Então Davi, ele já era rei, já estava rei. A Bíblia diz que um dia Davi sai no terraço do palácio e ele olha pela janela e ele vê uma mulher chamada Betseba se banhando, tomando banho. E alguém aqui toma banho de roupa? Levanta a mão quem toma banho de roupa aí. Não, ninguém toma, né, queridos? Então quando ele olha pela janela, ele vê uma mulher. A Bíblia nos dá um entendimento, nos dá a entender que era uma mulher muito bonita. Então Davi olha, cobiça, gostou, mandou chamar. Mas ele sabia que aquela mulher não era uma mulher solteira, e era a mulher de um dos seus soldados. A mulher de alguém que defendia, a mulher de alguém que protegia ele. Mas mesmo assim, Davi manda chamar esta mulher, se deita com esta mulher. Esta mulher, ela fica grávida, e depois você já sabe, né? Que gravidez não tem como esconder, queridos. Amém, igreja do Senhor? Por um período fica até legal, tranquila, barriguinha retinha, bonita, mas chega no momento que a barriguinha começa a crescer, e Davi viu que não tinha como esconder, porque acabaram descobrindo, acabaram sabendo o que ele tinha feito. Então Davi, ele armou ali uma arapuca, ele armou ali uma emboscada, e ele tirou a vida deste homem, marido dessa mulher. Esta mulher estando grávida, depois que tudo foi descoberto, e foi nesse momento que o profeta Natan chega para poder falar com Davi, ou mais ou menos por aí que Natan chega a poder falar com Davi. E quando Natan conta essa história para Davi, Davi ficou irado, Davi ficou possesso e queria matar o homem que tinha feito isso contra essa pessoa pobre. Quem está me entendendo, diga amém. O que eu quero começar a dizer esta noite, começar pregando, né, para vocês, não é mais uma introdução, mas é começando a pregar para você nesta noite. Queridos, quantas vezes que nós olhamos para a televisão, olhamos para alguma injustiça e nós queremos fazer o quê? Justiça com as nossas próprias mãos. A gente olha muitas vezes um pastor, uma pastora, um irmão, uma irmã que de repente, infelizmente, caiu, errou, pecou. O que muitas vezes a gente quer fazer, ou o que nós acostumamos fazer, é encher as mãos com algumas pedras e começar a tirar pedra nesta pessoa que caiu e nesta pessoa que errou. Foi o que fez Davi. Ele sabia que ele tinha errado, mas na mente dele estava tudo escondido, estava tudo mocosado, estava tudo ali enrustido e ninguém iria saber. Mas deixa eu dizer algo para você nesta noite. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, ninguém consegue esconder nada dele, viu? Amém? O Deus que nós servimos, querido, nada fica encoberto. Por isso que a Bíblia diz o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que você não caia. Então vem Davi e faz toda esta palhaçada, toda esta parafernália. E quando ele fica sabendo que alguém tinha cometido um erro, Davi queria mandar matar. Encheu ali já as mãos com algumas pedrinhas e já queria tacar na pessoa que errou. Mas também um dia na Bíblia teve uma mulher que foi pega em adultério, queridos. E chamaram Jesus para poder julgar a causa. Mas na verdade, o que o povo queria fazer? Saduceus, fariseus, o que queriam fazer? Queriam pegar Jesus ali
E Jesus disse o seguinte, viu? Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Quem está me entendendo, diga amém. Então, às vezes, eu começo a olhar para esta passagem da palavra do Senhor, eu começo a olhar para tudo isso e começo a pensar o quê, queridos? Como que pode Davi, um homem segundo o coração de Deus, fazer algo dessa natureza e fazer algo desse tamanho, com tamanha covardia, alguém que ajudava ele, alguém que fazia o bem para ele, alguém que protegia ele. Então vem Davi e faz essa tamanha presepada. Como que pode? Um homem que a geração dele, a família dele foi usada para que o Salvador chegasse nessa terra. E aí eu fico pensando, há mais de 700 anos antes, vem o profeta Isaías e diz que do tronco de Jessé nasceria um renovo. E eu disse para vocês que o renovo o que é? Corta-se uma árvore e nasce um broto, e o broto é o renovo. O nosso Deus, querido, ele é onipresente, onisciente, ele sabe ver todas as coisas. Deus já sabia que por mais que Davi fosse ser transformado no homem segundo o coração de Deus, Deus sabia que Davi iria errar, porque todo ser humano, querido, é passível de erro. Por que então que o renovo veio da geração de Davi? Porque Jesus Cristo precisaria renovar a geração de Davi. Jesus precisaria renovar o quê? A história de Davi. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que ele é o renovo, por isso que ele nasceu do tronco de Jessé, por isso que ele nasceu da raiz de Davi, porque para que ele viesse, ele precisaria renovar ali aquela casa, aquela família e aquela história. Então, quando Natã chega e fala tudo isso para Davi, que a espada não iria mais se afastar da família dele, da casa dele. Davi, queridos, era um homem próspero, era um homem rico, ele era o rei. Ele não precisava ter pego a mulher de um soldado. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse, mas ele quis aquela. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Mas ele quis aquela, mas aquela não podia. Aquela não era dele, aquela não era para ele. Quem está me entendendo, diga amém. Tem coisas, meus amados, tem coisas, meus queridos, que não é para mim. Tem coisas que não é para você. E como no jardim do Éden, queridos, quando Adão e Eva vêm e pecam, qual é a primeira coisa que aconteceu? A venda caiu e eles fizeram o quê? Se esconderam do Senhor. Com Davi não foi diferente. Davi percebeu que estava errado, só que Davi, ele fez diferente do que Adão e Eva fez. Eles se esconderam e Davi não. Davi, ele reconheceu que estava errado. Davi, ele reconheceu que havia pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, então é o seguinte, reconheça nesta noite, por favor, reconheça em nome de Jesus Cristo que você está errado. Reconheça que você errou, reconheça que você pecou e faça como Davi. Salmo 51, versículo 10, olha o que Davi fez, ele reconheceu que estava errado. Livro de Salmo 51, versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Segura um pouquinho aí. Não retires de mim o teu espírito e coloca em mim um espírito inabalável. Queridos, o crente que tem um espírito inabalável, Satanás não engana ele, Satanás não pode tocar nele, não pode. Então é isso que nós precisamos clamar, queridos, e pedir nos últimos dias. Mas pastor, mas eu errei, pastor, mas eu pequei. Queridos, quem que não errou? Quem que nunca pecou? Eu não estou dizendo para você que através dessa pregação, eu estou te dando liberdade para você pecar. Não, é o contrário. Eu estou dizendo para você reconhecer que você pecou, reconhecer que você errou. Mas faça como Davi fez. Se coloque diante de Deus e diga, Senhor, eu errei, eu pequei.
Mas não retire de mim o teu Espírito Santo, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem o Espírito Santo do Senhor, nós não somos nada e nós não somos ninguém. Sem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não é nada e você não é ninguém. E Davi sabia disso. Davi sabia disso, meu querido. Então, se Davi, que era Davi, se Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, errou e pecou, imagine nós, que somos meramente mortais na face dessa terra. Olha o que Deus disse para Davi: Davi, peraí, eu dei tudo para você. Eu te dei tudo, eu te dei o trono. Eu dei as mulheres que era do rei, que antecedeu você. Eu te dei dinheiro, eu te dei poder, eu te dei Israel. Se você me pedisse, eu te daria muito mais. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Muitas vezes, queridos, nós estamos de olho em algumas coisas, e nós queremos pegar, nós queremos possuir, nós queremos tomar a força muitas vezes. Mas muitas vezes cabe fazer igual fez aí o Mateus e a Nath, só pedir e orar, porque vai vir na tua mão. Quem está me entendendo, diga amém. Vai vir na tua mão, vai chegar na tua mão. Não precisa se corromper, não precisa mentir, não precisa matar, não precisa enganar, porque todas as vezes que a gente se levanta com a mentira nos afasta da presença do Senhor. E tem gente que não tem força para poder chegar diante de Deus, dobrar o joelho, colocar a cara no chão, a cara no pó e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei contra o Senhor, mas me renova, Pai. Davi, ele foi renovado, porque ele estava no erro, ele estava no pecado, ele estava totalmente na contramão daquilo que diz a palavra. Ele estava totalmente na contramão daquilo que manda a palavra, que é o desejo do coração de Deus. Davi estava totalmente fora. Sabe, queridos? E quando eu olho daqui de cima aqui, eu vou até beber uma água. Quando eu olho daqui de cima, eu vejo um rosto mais bonito que o outro. Só tem gente bonita aqui, queridos. Só que o pecado, queridos, eu costumo dizer que é igual cupim. O cupim, ele entra na madeira, ele faz um furinho bem pequenininho. Mas depois que o cupim entrou na madeira, queridos, ele continua trabalhando 24 horas por dia, ele vai roendo a madeira por dentro. E nós sabemos que muitas vezes quando a madeira está podre, chega um tempo que ele começa a cair umas pelotinhas para fora. Não começa? Né? Ali eu não sei o que é aquilo, se é, sei lá. Começa a cair um pozinho de dentro da madeira, mas quando aquele pó começa a cair, é porque a madeira já está condenada, queridos. Quem está me entendendo, diga amém. Então, muitas vezes a gente olha corpos perfeitos, rostos bonitos, mas infelizmente dentro tem é uma casinha de cupim, que está sendo comido, que está sendo corroído, que está sendo destruído. E muitas vezes, normalmente, né, o cupim sempre costuma atacar os guarda-roupas, né? E você vai abrir o guarda-roupa, ele está bonito por fora, está uma bênção. Mas chega um momento, queridos, que uma porta começa a ficar torta, você vai abrir uma porta, ela cai, e já fica aquele negócio complicado. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então o pecado, queridos, é dessa forma. Ele entra e você até sabe que está lá. Você até sabe que entrou. A gente até sabe que existe alguma coisa diferente. A gente até sabe que está existindo alguma coisa estranha. Um pensamento, uma visão, um comportamento. Quando eu comecei a ler aqui esse Salmo de número 51, que eu me lembrei que Davi escreveu porque aconteceu tudo isso, e eu fiquei pensando quando Davi estava na janela do palácio, querido, olhando, contemplando Betseba. Eu fiquei pensando que talvez, somente talvez, Betseba para Davi naquele tempo e naquele momento era um aparelho de telefone celular.
era um notebook na mão de Davi. Ele achou que ninguém estava vendo. Ele achava que ninguém estava olhando. Mas aquele que talvez não pudesse ver, que é o próprio Deus, Deus estava vendo tudo e Deus vê tudo. Talvez a sua Betseba hoje, talvez a minha Betseba hoje, talvez a Betseba de vocês também, que estão comigo aqui, sejam as redes sociais. Que quando a gente não sabe usar, quando nós não temos domínio para poder usar de uma forma correta, de uma forma que seja boa, se torna hoje, as redes sociais hoje, seria a Betseba pela qual Davi caiu. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então cuidado. Então cuidado. Davi viu, gostou, mandou chamar, teve um filho com ela, mas Deus falou, viu Davi, por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, o menino não vai viver. Sabe o que eu quero dizer para você com isso, queridos? Que muitas vezes o meu pecado, o seu pecado, acaba prejudicando quem está do nosso lado, que não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos, ou com aquilo que nós estamos fazendo. Amém, queridos? Mas eu olho para Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve na linhagem dele, o próprio Deus nascendo na família dele, mas ele errou, ele caiu, mas ele foi muito homem. Ele foi muito homem, versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Restitui-me a alegria da tua salvação. Queridos, o pecado, além de nos tirar da presença do Senhor, o pecado, além de nos envergonhar diante de Deus, ele tira a alegria da salvação, porque o pecado, ele gera em nós o que? Dúvida. O pecado, ele gera na gente o que? Medo. Ele gera o que? Angústia. Ele gera várias coisas que vai nos afastando da presença de Deus. E eu digo para você, nesta noite, que não seja somente o renovo na vida de Davi, mas que o renovo, querido, também seja na minha vida e também na sua vida. Porque dentro de 4 paredes, é só você que sabe o que acontece. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, Davi, ele foi verdadeiro. Davi, ele reconheceu que ele estava errado. Davi, ele não teve problema em se colocar diante do Senhor e pedir para o Senhor que o Senhor o perdoasse, que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo. Por que Davi pediu para que não retirasse dele o Espírito Santo? Porque Davi sabia que através do pecado que ele cometeu, queridos, Davi sabia que o Espírito Santo ou já não estava mais nele, ou o Espírito Santo seria retirado. A minha pergunta para você nessa noite: o que você almeja? O que você deseja? O que você tem olhado nos últimos dias e tem te chamado a atenção? Querido, se é coisa boa para a tua vida, a Bíblia está dizendo que Deus disse para Davi: olha, se você tivesse me pedido, eu teria te dado mais. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, se muitas vezes se o que você está almejando, se o que você pede, se o que você quer vai agradar o coração de Deus, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? Nós queremos pedir para Deus hoje de manhã numa oração, e quando a gente chegar no culto aqui, nós queremos ter respostas. Nós já queremos ter tudo na nossa mão, de mão beijada, da maneira e da forma que eu quero, ou da forma que você quer. Mas algo eu tenho para te dizer: não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer, é do jeito que Deus quer e da forma que Ele quer. É no tempo de Deus. E muitas vezes o tempo de Deus, querido, parece que está demorando.
mas não está demorando. Sabe por quê? Porque Deus está preparando. Tem gente aqui hoje, nessa noite, tem gente que vai me ouvir através das mídias sociais, que não estão hoje preparados para receber aquilo que você está pedindo. Ou talvez eu não estou preparado para receber aquilo que eu estou pedindo. Quem está me entendendo, diga amém. Então que Deus venha o quê? Clarear a minha mente, a sua mente, a nossa visão, para que nós estejamos, queridos, preparados para poder receber na hora certa, no tempo certo, aquilo que Deus preparou para nós. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que vem Davi, ele se arrepende do pecado, o primeiro filho dele com Betseba, esse menino morre. A Bíblia diz que depois de 7 dias que o menino ficou doente, o menino morreu. Davi vai, consola Betseba. A Bíblia diz que Davi se deitou de novo com esta mesma mulher. E desta mesma mulher nasceu um outro menino. E Davi disse, esse vai se chamar Salomão. E ele foi o cara que foi o sucessor de Davi, que até hoje, todo mundo fala desse cara. Todo mundo fala desse homem, gente. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, peraí. Mas se Davi errou com Betseba, e Deus ainda permitiu um filho para poder governar no lugar, então significa que eu também posso errar, que Deus vai me perdoar e tudo vai ficar bem. Aí é que você se engana. Aí é que você se engana. Para cada ser humano na face dessa terra, Deus tem um propósito e Deus tem um objetivo. Olha a manobra que Deus teve que fazer para poder consertar um erro de Davi. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Olha o que Deus teve que fazer, olha o que Deus teve que criar, olha o que Deus teve que... para poder consertar um erro de Davi. Mas Davi, por mais que ele errou, por mais que ele tenha errado, versículo 12 ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito obediente. Repita comigo assim, ó, obedecer é melhor do que sacrificar, queridos. E obedecer é muito difícil. Obedecer é muito difícil. Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. O que Davi disse? Senhor, coloca de novo em mim o Espírito Santo, me dê graça, me dê a alegria da salvação, porque eu, através do Espírito Santo em mim, eu vou ensinar os transgressores. Davi não queria mais matar, porque quando ele ouviu a primeira vez, ele queria matar, mas agora não, agora ele quer ensinar, porque ele percebeu que ele também era passível de erro, que ele também errou. Então, queridos, está na hora de nós pararmos de apontar o erro do outro. Não aponta não, se caiu, se está caído, vai lá, pega na mão e levanta. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não está preparado para ajudar, deixa caído onde está e chama alguém que tem condição física e espiritual para poder ajudar. Amém, queridos? Porque nós tivemos uma reunião de pastores aí há 15 dias atrás, e a gente conversando ali, pessoas que se levantou para querer ajudar, caiu junto. Quem está me entendendo, diga amém. Então, se você não tem porte físico, espiritual para poder ajudar, deixa lá. Mas venha pedir ajuda, gente, eu sozinho não consigo, porque eu já passei por ali, e se eu voltar lá é complicado, então eu não tenho condição de ajudar. Está aqui o zap da pessoa, está aqui o nome, está aqui o endereço. Por favor, entra e ajuda. Quem está me entendendo, diga amém. Então, se você não tem condição de ajudar, olha, se eu for lá, eu vou cair junto. Não ajude, mas peça ajuda. Mas não aponte. Ajude, queridos. Porque todos nós, infelizmente, somos passíveis de erro. E sabe por quê que eu e você, sabe por quê que nós, sabe por quê que Davi errou? Sabe por quê que Davi errou?
Abra para mim, por favor, aí no telão. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo do número 21 até o versículo 23. Então não existe super-homem, não existe aquele que, não, comigo não acontece. Não, infelizmente pode sim acontecer. Marcos 7, 21. Pois é de dentro do coração dos homens que procede maus pensamentos. E olha os pensamentos que procedem de dentro do coração dos homens: imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Veja o 23 para mim, vamos ver. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam o quê? Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, então, a Bíblia está dizendo que não é de dentro de Davi, não é de dentro de Golias, não, é de dentro de todo o coração do ser humano. Se nós não vigiarmos, habita esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento. Querido, sabe qual é o maior problema hoje da raça humana? Pelo menos que eu tenho acompanhado nos últimos tempos. Algo que Deus fez de tão bom e tão maravilhoso quando Deus criou o homem e quando Deus criou a mulher. E isso está sendo o maior fruto de perdição da raça humana hoje, a sexualidade. Está sendo o maior problema da raça humana hoje, queridos. O maior problema. Aquilo que era para ser algo tão perfeito, algo tão maravilhoso, não que não seja perfeito, não que não seja maravilhoso, mas está se tornando para o ser humano o quê? Uma pedra de tropeço. Mas sabe por que isso está se tornando uma pedra de tropeço? Porque muitas vezes nós fazemos como Davi fez. Davi viu, olhou, e não foi no mesmo dia. Talvez não foi na mesma semana. Quem está me entendendo, diga amém. Mas Davi começou a perceber o horário que Betseba ia. Não estou dizendo com isso que essa mulher era uma santinha, ela era uma coitadinha. Será que ela não percebeu? Será que ela não estava vendo? Por isso, queridos, que muitas vezes, hoje ainda dentro das igrejas, é um tabu muito grande. Quando os pastores, ou quando algum pastor, fala de vestimentas, de roupa, dentro da igreja. É um tabu muito grande. Tem gente que torce o nariz, tem gente que não volta mais para a igreja. Mas não foi no mesmo dia, não foi na mesma semana. Talvez foi alguns dias, Davi, todos os dias ali, mais ou menos sabendo o horário que ela tomava banho, e começou a olhar, e começou a contemplar, e começou a gostar. O olho viu, trouxe, desceu para o coração, entrou na mente, falou: é agora, vou mandar chamar. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então deixa eu dizer para você nesta noite, não seja rebelde, não. Quando alguém te corrigir, quando alguém te ensinar, receba a correção, receba o auxílio, receba ajuda, porque é para o seu próprio bem. É para que você não desvie dos caminhos do Senhor. É para que a graça de Deus, é para que o Espírito Santo de Deus não saia de você e depois você tenha que pagar um alto preço para que o Espírito Santo venha morar em você de novo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu sei que tem alguns pastores, alguns pregadores que acham que uma vez salvo, sempre salvo. Nós não cremos assim, nós não acreditamos assim. Você aceitou Jesus, se batizou, sim, sabe, de coração aberto mesmo. Você provavelmente estará salvo. Mas se você se desviar dos caminhos do Senhor, voltar para trás de novo, roubar, matar, destruir, pecar, se prostituir, se drogar, beber, nós podemos perder a salvação, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então, se porventura alguém corrigir você, não fique bravo, não. Pare, pense, analise.
Porque quando foram falar para Davi, quando Natan falou para Davi que alguém errou, Davi se levantou, estufou o peito, eu vou resolver isso, eu vou mandar matar esse cara. Mas quando ele falou que era ele baixou a cabeça. E quando a gente continua lendo a história, a gente vê o profeta falando para Davi: Davi, Deus, ele já perdoou o seu pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Davi, Deus já perdoou o seu pecado, mas a espada não vai se afastar da tua casa. Deus, querido, ele perdoa o pecado, mas a consequência do pecado, provavelmente nós teremos que arcar com a consequência do pecado. Vamos imaginar que alguém matou alguém. Deus vai perdoar essa pessoa? Querido, se ele se arrepender, com certeza Deus vai perdoar. Mas, e a cadeia? Vai ter que cumprir, vai ter que pagar. Quem está me entendendo, diga amém. Mas Deus perdoou o pecado, mas aquilo que ele fez, ele vai ter que pagar por aquilo. Então, queridos, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, e não vai adiantar quando chegar no último dia, nós queremos dizer para o Senhor: ah, Senhor, mas eu não sabia. Oh, meu Deus, mas eu imaginei que fosse diferente. Ah, Senhor, mas na minha cabeça era assim. Ah, Senhor, mas no meu pensamento era assim. Não é a tua cabeça, não é o seu pensamento, não é o que você acha, mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia está falando. É o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo, e a Bíblia está falando, que não é para prostituir, não é para matar, não é para roubar, não é para provocar, não é para insinuar, não é para se drogar, um monte de coisa. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então Davi, ele foi renovado através do momento que ele se dobrou diante de Deus e disse, versículo 10, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Esse homem que errou, esse homem que pecou, sabe quem foi esse homem? Um homem que matou leão, um homem que matou urso, um homem que matou gigante. Deixa eu fazer uma pergunta, levanta a mão para mim aí, por favor. Quem já matou leão aí, levanta a mão. Quem já matou urso aí, levanta a mão, por favor. Deixa eu ver, às vezes aqui pode ser que alguém matou. Alguém matou gigante aí? Aqui alguém matou gigante? Não, queridos. Esse homem era um homem preparado para a guerra, era um homem preparado para a batalha, ele era um homem forte. Era ou não era? Davi era um homem forte. Davi era um homem forte, mas a Bíblia diz, querido, o seguinte: fuja da aparência do mal. Então, queridos, diante do mal não tem força. Diante do mal não tem escola, diante do mal não tem classe social, diante do mal não tem raça. Diante do mal, a Bíblia diz o quê? Fuja da aparência. Ó, não é para fugir do mal, é para fugir da aparência. Quem está me entendendo, diga amém. Então Davi, ele é renovado por quê? Porque ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele pisou na bola e disse, Senhor, por favor, não retira de mim, não, Senhor, o teu Espírito Santo, por favor, porque se o Senhor tirar, eu vou morrer. Ele falou, não, os seus pecados, Davi, já estão perdoados, mas a consequência daquilo que você fez, não, isso aí vai vir, vai ter que pagar, e você conhece a história. Irmão com irmão, tendo um relacionamento sexual, os filhos de Davi, as esposas de Davi, o próprio filho tendo relacionamento com as esposas na frente de todo mundo, porque Deus disse o seguinte: você, Davi, fez escondido. Quando você fez, Davi, ninguém viu. Mas o resultado, a conta, vai ser na frente de todo mundo vai ver. Quem está me entendendo, diga amém. Eu tenho um ditado que não é bíblico, mas é coisa minha. Queridos, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder.
Ele ajuda a fazer, mas depois ele é o primeiro a pegar e jogar bem no ventiladorzão, assim, ó, toque, ó, tá. Ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Só que tem uma coisa, o diabo não pode te perdoar, mas Deus pode te perdoar. E se você se levantar hoje, se você se colocar na presença de Deus hoje, e pedir perdão para Deus, e se consertar com Deus, e Deus escolher você nessa noite, a Bíblia diz que os escolhidos do Senhor, Satanás não toca. O maligno não pode tocar, mas você precisa ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você fique com esta palavra nesta noite e que você seja renovado por esta poderosa palavra do Senhor na tua vida. Não tenha medo, querido, não tenha medo, minha querida, de se dobrar diante do Senhor como Davi fez. Não adianta ser o bonitão, não adianta ser fortão, não adianta matar leão, não adianta matar urso, não adianta matar gigante. E quando Betseba chega, não consegue fugir. E quando Betseba chega, não consegue correr. Nós temos um outro homem da Bíblia, um exemplo muito grande, José do Egito. E eu sempre, quando eu vou falar para os homens da igreja, quando eu vou falar alguma palestra, eu sempre falo isso. 2 homens de Deus, 2 grandes homens de Deus, que todo mundo fala, todo mundo prega sobre esses 2 homens, José e Davi. Um fugiu, e o outro fez o quê? Mandou chamar. Fuja da aparência do mal. Porque aí, quem sabe, um dia você pode ser governador. Não do Brasil, mas talvez da sua própria vida, talvez da sua própria casa. Porque aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Seja renovado, que sejamos renovados nesse ano 2024. Que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. E que Ele nos livre, querido, de todo o mal. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite? Aleluia, Jesus. Aleluia, santo é o teu nome. Pastor, eu não consigo vencer o pecado sozinho, eu não consigo. Então é o seguinte, eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente hoje, mas vocês têm o meu número de telefone, vocês têm o meu zap, vocês têm o endereço da minha casa, então em algum lugar vocês vão me achar. Pastor, eu quero conversar com o senhor, eu preciso de ajuda, me ajuda, pastor. Nós vamos orar por você, e nós vamos mandar todo este mal embora, e você vai ser renovado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo, lembrando dos compromissos que nós temos nessa semana, todos nós, e que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua casa, e que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua família. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu quero fazer esta oração, e nós já vamos encerrar nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, Deus, que nesse momento eu oro agora, juntamente com o teu povo, juntamente, meu Pai, com a tua igreja, diante desta palavra, Pai, que nós fomos ministrados nessa noite, que o Senhor venha nos encorajar, Senhor, não a pecar, não a errar, não a fugir, meu Pai, da sua presença, mas que nós sejamos nesta noite encorajados, a nos dobrar diante do Senhor e reconhecermos, Pai, que nós erramos ou que nós estamos errando e que a sua boa mão venha nos perdoar. Nós sabemos que dependemos daquilo que nós fizemos, ou daquilo que nós fizermos, terá, Senhor, uma consequência, mas que o Senhor nos dê força,
que o Senhor nos dê graça para passar a consequência, para suportar a consequência. Mas, por favor, não retire de nós o teu Espírito Santo, porque é Ele que dá graça, é Ele que traz alegria, é Ele que traz renovo, é Ele que dá força, é Ele que dá graça, é Ele que dá direção, é Ele que dá discernimento, é Ele que nos livra, Senhor, de todo mal. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua boa mão nesta noite e neste momento esteja, meu Pai, estendida sobre toda esta igreja, sobre todo esse povo, meu Pai, que talvez nos ouça, Senhor, através da internet, através do YouTube. Derrama o teu poder e a tua graça, e que o Senhor venha alcançar e perdoar todos os nossos pecados, e nos fortalecer a cada dia. Por isso eu oro, Deus, agora, repreendendo, Senhor, todo o laço do inimigo, todo dardo inflamado do diabo, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que quando nós olharmos, meu Pai, pela janela, que nós venhamos ver, Senhor, a tua mão, a tua graça, Senhor, sobre nós. Por isso eu os abençoo, do alto da cabeça até a planta do pé, hoje e para todo sempre, em o nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Todos digam...